Boa noite, meu nome é Suane, da Conceição de Jesus. Sou aluna da Universidade Unifax, Universidade de Salvador, do curso de licenciatura em Pedagogia. Esse é meu estágio 2, Ensino Fundamental 1. E é uma atividade voltada para alunos do primeiro ano e o tema é gêneros textuais. Os gêneros serão apresentados dissertativos, expositivos e narrativos. Aqui nós temos alguns deles: e-mails, entrevistas, fábulas, ficção científicas, informativo, lendas, mistérios, mitos. Nós temos aqui gêneros narrativos, que são os contos de fadas, a poesia, nós temos ainda dentre os gêneros narrativos a fábula, temos os gêneros textual, carta, gêneros discursivo. Aqui nós vamos detalhar um pouco do que seria uma carta. A carta envolve um remetente, um destinatário e é costume colocar o local, a data, iniciar com uma saudação. O assunto é livre, pois geralmente depende do que você deseja comunicar. O tamanho do escrito deve ser medido, médio ou longo. Nós temos as charges, a história em quadrinho, temos essa aqui. Esse texto pertence a qual gênero textual? A. Receita. B. Folheto. C. Tirinha. D. Charge. É uma tirinha, né? Ou aquelas histórias em quadrinhos, né? Quem conhece a Turma da Mônica, então é uma tirinha da Turma da Mônica. Temos o gênero textual convite. O convite ele é composto do nome do convidado, a mensagem do convite, que fica a escolha de quem convida, precisa ter a data, a hora e o local, né? Então, ele descreve onde você vai, né? Qual horário, qual dia, tudo detalhado, né? A despedida e o nome de quem está convidando. É um gênero também informativo. Aqui nós temos uma parlenda. Hoje é domingo. Hoje é domingo, pede cachimbo. Cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Novamente. Hoje é domingo, do pé do cachimbo. Cachimbo é de barro, que bate no jarro. O jarro é de ouro,
que bate no touro, o touro é valente, que bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é profundo, acabou-se o mundo. É uma parlenda. E a parlenda geralmente ela é cantada. Nós temos o gênero descritivo, novamente. Por que descritivo? Aqui é um menu de restaurante. Menu não, um cardápio. Então, aqui ele está descrevendo quais são os pratos, as porções, os pratos disponíveis, os lanches e os valores, né? O valor de cada item, né, do restaurante no cardápio, ele descreve, por isso ele é descritivo, descreve com detalhes, né? A porção e os valores, né? Geralmente eles detalham também o que vem nessa porção, né? E a quantidade. Mais uma vez, o gênero descritivo é o menu do restaurante. É mais ou menos um cardápio. O menu é o que será servido naquele dia, né? Ou qual o menu fixo do restaurante. O que é que serve esse restaurante? Nós temos o gênero expositivo. O texto expositivo tem por objetivo transmitir uma mensagem de forma mais clara, da forma mais clara possível. Ele é de fácil entendimento e detalhado. Aqui nós temos um texto sobre a Joaninha, né? Falando a respeito da Joaninha, detalhando sobre a Joaninha. Apesar de colorida e muito bonita, as joaninhas não são propriamente inofensivas para ácaros e pequenos insetos. Elas são predadores dos mais vorazes. Uma única joaninha é capaz de devorar mais de 50 pulgões em um dia. Por isso, elas têm ajudado o ser humano, sendo utilizadas para o controle biológico de pragas. Então, aqui está detalhando as joaninhas, né? Formando que apesar de serem bonitas, né, coloridas e muito bonitas, elas têm uma finalidade, né? São usadas, né, no controle das pragas. Então, ela está expondo, né, detalhando, fazendo uma exposição das características da joaninha, né? Fala das cores dela, fala da finalidade dela na natureza, de como ela está sendo utilizada. Então, está expondo informações a respeito da joaninha. É um gênero expositivo, um texto que tem o objetivo de transmitir uma mensagem de forma mais clara, da forma mais clara possível, é de fácil entendimento e detalhado. Nós temos, mais uma vez, o gênero descritivo, receita culinária. Uma receita pode ser uma receita médica, ela também é descritiva, que vai descrever quais são as características daquele medicamento, a dosagem, para que serve, qual a finalidade do medicamento. Então, um texto que ele descreve, que ele detalha alguma informação, é um texto descritivo, como o manual de um telefone, manual de uma TV. Eles são textos descritivos, porque descrevem aquilo que você quer entender, que você precisa
compreender. Então, é um texto que ele facilita a compreensão por descrever os detalhes, né? De forma objetiva e clara. Nós temos aqui nosso gênero descritivo, uma receita culinária, quer dizer, uma receita de cozinha. E a nossa receita é um bolo de milho. Então, ela vai detalhar os ingredientes. Então, o que são os ingredientes? Aquilo que nós vamos usar para fazer o nosso bolo. Aquilo que precisamos para fazer o bolo. Aqui informa que nós precisamos de 4 ovos. Então, a gente tem aqui a quantidade. Além de detalhar o ingrediente, ele detalha a quantidade. 1 xícara de chá de açúcar. Então, nós sabemos que vamos ter que usar 1 xícara de chá. Então, 1 xícara de chá é diferente de 1 caneca de chá, de café. Então, a gente sabe aqui que ele está detalhando que nós vamos precisar de 1 xícara. E vamos utilizar 1 xícara de chá para medir o nosso açúcar. 1 xícara de chá de trigo, ou seja, vamos precisar de 1 xícara de chá com farinha de trigo. 1 xícara de chá de fubá, né? Vamos, além de usar a farinha de trigo, vai também o fubá. 3 colheres de sopa de margarina. Vamos usar 1 colher de sopa para medir 3 colheres de margarina. 1 xícara chá de leite. Vamos precisar de 1 xícara de chá, porém, nós vamos medir o leite. 1 colher de chá de fermento. E nós vamos usar, como o nosso bolo é um bolo de milho, nós vamos usar 2 latas de milho verde em calda. Por que em calda? Porque aqui detalha aqui em calda, porque pode ter lata o milho também seco, sem o caldo, né? Apenas os grãos do milho, sem o caldo. Então, o texto descritivo, ele vai fazer isso, detalhar isso pra gente. O bolo de milho verde. Detalhes do preparo. Para fazer um bolo, é preciso saber o que vamos precisar de ingrediente, o modo de preparo, a quantidade do que vamos utilizar, o sabor que terá o nosso bolo, o tempo em que vamos levar para preparo da massa e o tempo que será preciso para assá-lo. Tudo isso só é possível a partir da receita, ou seja, o uso de um texto que descreva essas informações. Por isso que é um texto descritivo, ele vai descrever as informações que nós precisamos para fazer o nosso bolo de milho verde, além do ingrediente, o tempo que nós vamos utilizar para fazer esse bolo, a temperatura do forno, os ingredientes que vamos usar. Tudo isso só é possível a partir das informações de um texto. O modo de preparo. Aqui ele informa. Primeiro, nós vamos bater as claras em neve, acrescentar o açúcar e continuar batendo numa vasilha. Acrescentar aos poucos os outros ingredientes e continuar batendo. Coloque por último o fermento e bata por mais 1 minuto. Coloque a massa numa forma untada e deixe assar em
forno médio pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos. Então, é aquilo que eu disse, o texto, ele é descritivo e ele descreve pra gente onde que nós vamos bater, por onde que nós vamos começar. Começamos pelas claras, as claras. Nós temos que separar a clara da gema, né? Porque aqui fala claras em neve. Então, a gente vai separar, quebrar os ovos, separando a clara das gemas, para que a gente possa fazer a nossa clara em neve. Depois, nós vamos acrescentar o açúcar e vamos continuar batendo, até adquirir a consistência que desejamos. Depois, aos poucos, vamos, você vê que detalha, aos poucos, os outros vamos acrescentar os demais ingredientes e continuar batendo. E por último, vamos colocar o fermento e bater por mais 1 minuto. Colocar a massa numa forma untada, provavelmente com margarina e farinha de trigo, deixar assar em forno médio pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos. Então, a gente sabe que após fazer o bolo, fazer a massa, esse forno ele precisa estar pré-aquecido e nós temos o tempo que vamos precisar, que são 30 minutos. E aqui vamos detalhar o preparo da receita, que o que nós vamos precisar do liquidificador, das medidas, né? Das medidas para colocarmos a quantidade correta para fazermos o nosso bolo, para que saia tudo certinho. É necessário acompanhar os detalhes, né? Daquilo que está descrito na receita. Nós vamos precisar de 1 xícara, aqui tem o formato, né? A xícara de chá, 1 xícara de chá de açúcar. Nós vamos precisar de 1 xícara, então, essa medida aqui, provavelmente, é a medida de 1 xícara de chá, a qual nós vamos utilizar 1 xícara de chá de farinha de trigo. E nós vamos usar 1 xícara de chá do fubá, o fubá do milho, porque o nosso bolo é de milho, então nós vamos usar, além do milho, o fubá e a farinha de trigo para melhorar a consistência do nosso bolo. Nós vamos usar 4 ovos, lembra que eu falei lá atrás que nós íamos precisar dos ovos, 4 ovos, para finalizar o nosso bolo, certo? Para fazer as claras em neve, vamos precisar dos ovos. Vamos precisar de 3 colheres de margarina, então, essa aqui é a colher de sopa que nós vamos utilizar para medir a margarina. Então, vamos utilizar 3 colheres dessa medida. E vamos precisar de 1 xícara de leite. Provavelmente, essa medida é de 1 xícara chá de leite, para podermos adquirir a consistência. Aqui estão as medidas que vamos precisar utilizar. Aqui são as medidas detalhadas, né? Lá nós temos no formato das xícaras e aqui tem as medidas com as mesmas quantidades, que provavelmente vão lá na xícara, né? E aqui nós temos já a nossa massa.
Já fizemos a mistura e agora nós temos a massa do nosso bolo. E após fazer a massa, nós vamos levá-lo ao forno. Mas antes disso, nós precisamos colocar na forma. A forma já está untada, enfarinhada, certo? E aí, nós vamos colocar na forma e vamos levar o nosso bolo ao forno. E aqui o nosso bolo, ele já está assado, douradinho e pronto para comermos, né? Nós vamos comer o bolo depois dele todo pronto. Então, esse foi a nossa apresentação, os gêneros textuais, né? Quais são os gêneros que nós aprendemos? Gêneros dissertativos, demonstrativos, expositivos. E esse é o fim da nossa apresentação. Então, vamos lá. Para continuarmos a nossa aula, vamos para a parte prática. E o gênero textual que foi escolhido foi o descritivo. E para isso vamos fazer uma receita. Como está no tempo de festa junina, no Nordeste eu estou na Bahia, então nós vamos fazer um bolo de milho. E para isso nós vamos descrever cada etapa e o que vamos precisar, porque essa é a função do texto, do gênero da receita descritiva. Nós vamos precisar de 2 latas de milho verde de conserva. Nós vamos precisar de 4 ovos. Nós vamos precisar do fubá de milho e vamos colocar um pouco do flocão. Vamos precisar do fermento químico, da farinha de trigo. E para dar aquele saborzinho baiano, vamos usar o coco ralado. Vamos precisar de açúcar, óleo e um pouco de margarina. Então, vamos lá começar a nossa receita. Vamos colocar os ovos. O ideal é quebrar em uma vasilha, né? Os ovos, porque se tiver algum estragado, não estraga os outros. Mas vamos lá. Nós vamos usar 4 ovos. Vamos colocar todos no liquidificador. Esse é um bolo fácil de fazer. Só precisa juntarmos os ingredientes. Como eu quero um pouco mais, eu vou utilizar 2 latas do milho para fazer um bolo maior e mais cremoso, com mais cremosidade e mais sabor do milho. Coloca todo o conteúdo do milho da lata, inclusive o líquido. Agora nós vamos colocar uma medida da mesma lata do fubá, uma lata do fubá de milho. Como eu quero fazer um pouco mais, né, que já se fez, vou colocar um pouco, mais meia lata do flocão de milho também, para dar uma corzinha e uma consistência melhor. Agora, nós vamos colocar uma medida
badalado de açúcar. Para não ficar muito doce, como o coco ele já é adoçado, vou colocar acima de menos de 1 lata. Vamos colocar meia lata de óleo. Óleo comum mesmo, óleo de soja, que a gente utiliza na cozinha. Para dar um sabor, vamos colocar uma colher, 2 colheres de margarina. E agora nós vamos colocar 3 colheres de farinha de trigo, para dar uma consistência. Mais um pouquinho. E agora nós vamos bater todos os ingredientes no liquidificador até adquirir uma textura homogênea, uma textura de massa mesmo de bolo. É um bolo muito fácil de fazer. Como a massa é bem consistente, nós vamos mexer um pouco para ajudar na mistura. E vamos bater mais.